Um grupo de esportistas radicais explora um cânion selvagem no sul do Brasil. Um acidente coloca a vida de um deles em risco. Eu me vi sentado numa cadeira de rodas. E seus amigos precisam lutar contra o tempo para mantê-lo vivo. Era um cheiro muito grande de cadáver. Não vou. Tive que assumir a possibilidade do falecimento dele a partir de então. Carnaval de 2010. Turistas de todo o Brasil aproveitam o feriado para conhecer a região de Maquiné, no sul do Brasil. Esta área na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é conhecida pelos cânions imponentes e seus belos rios e cachoeiras. Essa região dos Aparados da Serra tem muitos cânions a serem ainda desbravados. E aí, rapaziada? Eu sou empresário varejista e, além desse trabalho, a minha grande paixão são os esportes da aventura, principalmente a atividade de canionismo. Vamos pra cima! No Carnaval de 2010, a gente namorava há 6 anos. Sempre que eu podia, eu viajava com ele para essas aventuras. E, ao mesmo tempo, ele praticava os esportes e eu interagia com a natureza, fazia caminhadas. Vai conquistar mais uma. Reuni um grupo de 15 pessoas para passar o período do Carnaval explorando os cânions para a gente oferecer para sediar o Encontro Internacional de Canionismo no Brasil. Essa região, eu verifiquei que tinha um potencial muito grande, muitos cânions inexplorados. Como é um esporte de risco, eu chamei as pessoas que eu mais confiava para a gente fazer exploração juntos. A confiança que você precisa ter nas outras pessoas nessa prática é muito grande. Normalmente a gente sempre está dentro de um cânion com aquelas pessoas com quem a gente tanto gosta quanto confia muito. Eu diria que no canionismo eu fiz alguns dos meus melhores amigos. E aí, Mazotti? No sábado de manhã foi aquela reunião, todo mundo estava muito alegre, feliz. E aí, galera, fiz um mapeamento do local. Realmente estávamos comemorando o fato de estar junto e, ao mesmo tempo, fazendo o planejamento dos cânions que seriam explorados. Aqui, ó, um cânion menor pra gente começar hoje. Hoje? Eu e a Dani, a gente tinha combinado de dar um passeio. Não estava muito afim de entrar em cânion naquela manhã. Tinha alguma coisa dentro de mim que falava, vai fazer alguma outra coisa. Ah, hoje? Ai, Ju, hoje? Eu cheguei de viagem ontem, a gente tá meio cansado. Tinha programado um passeiozinho na mata e tal. O planejamento não era fazer um cânion. Pelo fator horário também, o planejado era fazer um passeio. Mas hoje mesmo? Bora, Ju. Só que daí a Tatiana acabou chegando na pousada lá, colocou uma pilha, daí eu já mudei de ideia. É pra hoje, então? Pra hoje. Então vamos, né? Como eu estava ali para descer cânion mesmo, daí acabei indo pro cânion. A gente vai voltar ainda hoje, não te preocupa. Eu olhei meio torto pro Juliano, porque o combinado era outra coisa, mas enfim. Eu vou te deixar com o rádio, tu fica com o pessoal aqui na base fazendo a retaguarda. Então nós dividimos o grupo em 3, 2 grupos entravam em cânions, um terceiro grupo ia ficar de apoio para buscar, para levar. Te cuida, tá? Tá bom. A preparação acaba tomando mais tempo do que o planejado e o grupo de Juliano só deixa o hotel por volta de meio-dia para explorar um cânion localizado a 3 quilômetros do hotel. A gente tem que cair logo, né, galera? Não vamos se enrolar. Vamos apressar o passo, porque já passou do meio-dia. No meu grupo estavam participando o Juliano, o Banha, o Bazotti e o Cabelo. Oi, Ju. Tá, tudo aqui. Até nós pensamos, será que não está tarde para entrar no cânion? Mas estávamos em horário de verão, onde nós temos luz do dia até quase 9 horas da noite. Tinha mais ou menos uma informação de que
Era um cânion relativamente curto. Tudo o que sabem pelas fotos de satélite é que o cânion tem 2 quilômetros de comprimento e um grande desnível. Logo que nós entramos no cânion, nos deparamos com a primeira cachoeira de cerca de 70 metros. Aquilo já foi emocionante por si só, porque a área onde que a cachoeira começava era literalmente um portal para todo o Vale do Maquiné ali embaixo. E a adrenalina já começa a subir a partir dali, né? Eu sinto que quando você entra num cânion, que até então não foi desbravado, eu sinto a mesma sensação do primeiro homem que pisou na Lua. A ancoragem já tá pronta, vamos? Vamos descer? Eu vou, Ok? Tá, não deixa tá tudo ok. eu já verifiquei, o meu tá ok. Ok? Pode ter algo muito difícil da gente ultrapassar. Nós não sabemos o que esperar, então é um momento de ansiedade. Tati, eu vou indo na frente. É um esporte que exige muito do condicionamento mental, você deixar de lado seus medos, suas fobias, suas limitações. Quando eu comecei a descer essa cachoeira, o nível do rio ele estava normal, estava baixo, estava bem fácil de descer. Eu acabei descendo com o Basotti mais ou menos uns 150, 200 metros. Eu cheguei lá embaixo, a corda deu no limite para chegar lá, não precisei dar sinal para a equipe lá em cima dar mais corda e aguardei o resto da equipe descer até a base dessa cachoeira. Um pouco depois, até a gente começar a recolher a corda, começou uma chuva. Bem chuva de verão. Deu uma tromba d'água na cabeceira desse rio e o nível do rio ele subiu 5, 6 vezes mais do que estava anteriormente. Nesse momento em diante já comecei a ficar um pouquinho mais preocupado. Quando a água está mais alta, ela tende a dificultar muito o seu caminhar no rio e a dificultar também o equilíbrio. Quando o volume de água aumenta, podem vir também pedras e árvores, galhos, e isso dificultou a gente recolher aquela corda que estava lá em cima, e isso daí atrasou mais a nossa evolução. O ponto de ancoragem ele estava um pouco mais alto e gerou um ponto de atrito que dificultou muito a gente tirar a corda. A partir dali a gente passou caminhando e fazendo pequenos rapéis em pontos que eram mais seguros. A chuva é passageira, mas com as dificuldades o grupo acaba se separando. Juliano e Basotti esperam o restante do grupo por mais de 1 hora. E aí não vejo nem sinal da equipe que estava mais atrás. Parecia que tinha alguma coisa que estava me avisando, cuidado, alguma coisa não tá certa. Pô, Basotti, a galera tá demorando muito, cara. Daqui a pouco vai escurecer. Eu vou subir pra dar uma apurada. Eu sabia que passar a noite em cânion é sempre desconfortável, então eu queria justamente dar uma acelerada no pessoal para nós não pegarmos a noite em cânion. Espero lá, hein? Beleza, vai nessa. Dei uma parada e o Basotti ele desceu mais um pouco. Eu visualizei a via que eu ia subir. Quando eu fui colocar todo o meu peso para subir essa pedra, ela se soltou. Eu caio na água e a pedra cai atrás. Eu gritei. Nesse momento, eu senti uma dor muito forte e aguda na região lombar. Até então, nunca tinha sentido uma dor tão grande. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu tinha fraturado a coluna. Me lembro nitidamente que eu me vi sentado numa cadeira de rodas.
me passou pela cabeça que eu nunca mais ia poder fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que a adrenalina foi tão grande naquele momento, eu consegui tirar essa pedra de cima de mim. Socorro! Bazote! Tive a iniciativa de mexer as minhas pernas e o meu pé. Isso aí já me passou uma tranquilidade que eu sabia, bom, pelo menos eu não fraturei a coluna. Bazote! Eu dei uma relaxada e foi a hora que eu comecei a desmaiar. Eu estava numa lâmina d'água, mais ou menos uns 50 centímetros, com água mais ou menos no pescoço. Esportistas desbravam um cânion selvagem no sul do Brasil. Eles se apressam para terminar a travessia antes que anoiteça. Mas um acidente coloca em risco a vida de um deles. Nesse momento, o Bazote, que tinha escutado o barulho, veio rápido ao meu encontro. Juliano! Calma, meu velho. Calma. Relaxa. Aguenta. Se eu tivesse desmaiado naquele momento, provavelmente eu iria morrer afogado. Tati! Fica frio, estão chegando, fica frio. O resto do grupo que vinha atrás chega ao local do acidente. O que houve? Eu acho que ele caiu. Eu acho que a pedra caiu em cima dele. Naquela visão que eu tive, eu até pensei que o Juliano estivesse tendo algum problema porque não tinha se alimentado direito para entrar no cânion, coisa parecida. Tinha notado que ele estava branco. A dor já indicava que o problema que ele estava tendo ali era muito mais grave do que a gente podia imaginar até então. Vi que o Juliano estava muito pálido e ele começou a relatar que estava enxergando tudo preto. Aguenta. Tatiana tem formação como socorrista e é quem presta a primeira assistência a Juliano. Segura aqui, Bazote. Eu imaginei que tinha alguma lesão de coluna. Improvisei um colar cervical para imobilizar a cervical dele. Os primeiros movimentos que a gente fez foram justamente baseados na experiência que a Tati tinha em primeiros socorros. Ela já começou a se preocupar com a questão das imobilizações, a questão do reposicionamento do Juliano dentro do cânion em si, para tentar minimizar os danos que aquele acidente poderia ter provocado. Eu pedi para a gente também transportar o Juliano daquele local, que era um local muito perigoso. Ele estava com água, ele ia perder calor muito rapidamente. Eles seguraram pelo equipamento, pela roupa e me colocaram mais abaixo, uma pedra mais ou menos plana que tinha lá e me deitaram. Tá bom aqui? Tá bom aí. Vamos tentar botar alguma coisa aqui pra apoiar a cabela. Pedra. Vejo o Juliano muito pálido e com muita dor. Ele realmente urrava de dor. A gente tá com um problema aqui. Um momento bastante difícil, onde eu tinha que tentar estabilizar aquela vítima e, ao mesmo tempo, eu tinha que ser rápida também para tentar pedir socorro. Base. Os canionistas usam um rádio para se comunicar com um grupo de apoio no hotel. Mesmo com apenas 3 quilômetros de distância, encontram dificuldades devido às enormes paredes de pedra que bloqueiam o sinal. Oi, alguém não escuta? Eu tentei passar as informações principais. A gente teve um acidente. Acidente? Eu disse, nós precisamos de maca. Não tem como sair caminhando. Se a gente falar que precisa de uma maca é porque o negócio realmente foi muito grave. Naquele momento em diante, eu senti que eu não ia conseguir caminhar, não ia conseguir me locomover e teriam que me tirar de algum jeito e não ter que me tirar dali. E aí o Juliano começou a desmaiar. Eu larguei o rádio na mão do banha e fui lá para segurar a cabeça, para tentar manter a cervical realmente imobilizada. Segura as pontas aí. Base, alguém me escuta? Vamos fazer o seguinte. Base, copia. Eu não sabia que o rádio literalmente já estava perdendo o sinal. Eu me identifiquei, falei que era o banha. Aqui é o banha. O resgate já tá vindo. Oi, quê?
Tivemos um problema. E falei, olha, o Juliano se acidentou e é necessário trazer uma maca para cá. Base, copia. Havia o ruído de resposta, então a gente sabia que tinha sido ouvido, mas a gente não sabia o que é que eles tinham ouvido. Repete, por favor. O quê? A primeira coisa que ele disse é o Banha falando. Só que a parte do falando não veio pelo rádio. Só disse é o Banha. Acho que aconteceu alguma coisa com o Banha. E então a gente deduziu que era o Banha machucado. Mesmo com poucas informações da pessoa que havia se acidentado, o que veio para nós é que a pessoa não ficava em pé e não sentia uma perna. Base, alguém me escuta? O que a gente deduziu logo de cara é que a pessoa havia fraturado a coluna. Então, precisava de um resgate aéreo. Cabelo e Basote, a gente vai fazer o seguinte, eu e o Banha vamos ficar com o Juliano. Sem comunicação e sem saber que informação chegou até a base de apoio, o grupo de Juliano deve se dividir para pedir ajuda. Eu vou com o Cabelo tentar a comunicação e preparando as vias. O Basote tinha se oferecido de ir na frente para pedir ajuda e eu sugeri que fosse ele e o Cabelo. Era necessário que alguém pudesse trazer o grupo de resgate o mais rápido possível e eles tinham condições físicas e técnicas maiores do que nós dois. A noite chega e Cabelo e Basote ainda não saíram do cânion. Começa a entrar na noite. Será que o resgate vem? Será que o resgate não vem? Estou naquela situação. Quando eu vi que estava escurecendo, eu sabia que a chance de um resgate chegar durante a noite são quase nulas. Me tira daqui. Base. Tira daqui. Base, alguém me escuta? O quadro era extremamente desanimador. Numa situação onde que não havia o que fazer por ele. Eu não sabia até que ponto ele ia se manter vivo. Eu sabia que ele estava chegando muito no limite entre a vida e a morte. Um programa que redefine o que é normal. Um acidente transforma uma aventura em um pesadelo num cânion no sul do Brasil. Um esportista fica entre a vida e a morte sem saber quando será resgatado. Cai a noite e o resgate não apareceu. Nesse momento, então, pensei comigo mesmo, agora vamos ter que aguentar. Eu sabia que eu era a pessoa mais capacitada ali na faixa de primeiros socorros e que uma falha minha podia resultar num acidente fatal mesmo. Base, copia. O grupo de canionistas segue tentando contato por rádio para ter mais notícias sobre a vítima. Ao contrário do que Tatiana e Banha imaginam, Cabelo e Basote não conseguem sair antes do anoitecer e também passam a noite dentro do cânion. Base, copia, base. Eu soube que eles já haviam entrado em contato com os bombeiros, mas que eles não tinham certeza ainda se viria naquela noite. Por favor, alguém responde. O tempo todo ficávamos chamando, tentando um contato, mas não houve mais nenhum. A informação de que é Juliano e não Banha a vítima do acidente nunca chega ao grupo de apoio. Nós estávamos molhados e completamente parados, apoiados numa pedra que também estava molhada, com movimentos de água embaixo. Então a perda de temperatura era rápida. Eu estava começando a sentir frio e eu sabia que, à medida que a noite fosse avançando, o frio só ia aumentar. Foi quando eu olhei para Tati e percebi que ela estava tremendo muito já de frio. Eu estava me colocando na posição de proteger os dois de qualquer coisa que viesse a acontecer. Ficamos os três juntinhos para um aquecer o outro.
Aquela noite foi muito escura, muito fria. Era uma coisa que a gente não sabia quanto tempo ia levar. Tati, Oi, tô aqui. me dá água. Eu tô com muita sede. Eu tava com muita sede e pedia para tomar água. Tá, vai ser bem pouca água. Aí. Devagar. Calma, aos poucos. Vou te largar. Pegavam de volta, Me dá eu mais. pedia mais um pouco, eles iam segurando. Então eles iam administrando essa água. Me dá mais. Daqui a pouco eu te dou mais, tá, Ju? E ele continuava querendo muita água. Muita água, o tempo todo pedindo água. Eu me dei conta que aquilo ali não era uma sede normal, que isso talvez fosse um dos sintomas da hemorragia. O medo maior que eu tinha nem era tanto de fratura, mas era de um rompimento de algum órgão interno que poderia levar à morte. Eu, pessoalmente, virei uma chave. Eu percebi que, a partir dali, a minha relação com o Juliano tinha que mudar um pouco. Tinha horas que percebia que se eu me entregasse aquilo, era uma coisa de literalmente sentar e chorar. Durante a noite, eu não lembrei de sentir fome. Eu não lembrei de sentir frio. Eu não lembrei de sentir sede. Porque minha preocupação estava totalmente focada no Juliano. Eu não conseguia imaginar não tirar o Juliano vivo dali. A nossa principal preocupação o tempo todo era de mantê-lo consciente. Se ele desfalecesse, a gente não sabia se ia conseguir trazê-lo de volta. Ele fechava os olhos, parava assim, parecia que a respiração dele quase parava. E, Juliano, acorda, Juliano. Acorda, Juliano. Juliano. Foram muitos os momentos durante toda a noite que a gente olhava para ele já com com quase a certeza de que ele poderia já ter falecido naquele momento. Que noite comprida. Ficava imaginando um ponteiro do relógio indo 1 para frente e 2 para trás, porque você não sentia as horas passarem. Banha, não tô mais aguentando ficar nessa posição. Eu estava desconfortável na posição que eu estava. E eu pedi que me mudassem daquela posição, que eu não aguentava mais ficar do jeito que eu estava. Por favor, te mexer devagar. Percebi que o jeito mais fácil de movimentar ele seria movendo, realocando as cordas ali embaixo. Calma. Para. E foi quando eu percebi na mão direita algo que não estava constando do que eu esperava. Para. Calma. Puxei a mão e joguei a luz na minha mão e percebi que era um sangramento que ele estava tendo. Era muito séria a perda de sangue. E logo, para mim, foi fácil de relacionar aquela sede que ele sentia àquela perda de sangue. A partir de então, ficou desesperador ver o Juliano respirar dentro do cânion e a gente não poder dizer para ele o que estava acontecendo de verdade com ele. Calma. Se ele não soubesse, Calma. era melhor. Tá. O meu coração apertou e tive que assumir a possibilidade do falecimento dele a partir de então. Para. Calma. A angústia e o estresse pela demora do resgate pioram a condição de Juliano. Ele começa a dar sinais de que chegou ao seu limite. Ele dizia, Tati, diz pra Dani, diz pros meus pais que eu tô bem. Aquilo ali pra mim soou como uma despedida. A pele dele já estava parecendo a pele de morto. Tanto sangue que ele tinha perdido. Era um cheiro muito grande de cadáver. Foi onde eu via o meu amigo morrendo aos poucos. E eu não tinha mais esperança de tirar ele com vida dali. Deixa um explorador de cânions entre a vida e a morte no sul do Brasil. Enquanto espera o resgate, ele precisa enfrentar a noite mais longa de sua vida.
Ele estava perdendo muito sangue, ele foi ficando cada vez mais pálido, a pele cada vez mais fria. Quando o Juliano me disse, Tati, eu acho que eu estou entrando em choque. Não vou aguentar. Naquele momento, eu tive que falar a verdade. Sangrou a noite toda, por causa de uma fratura na bacia. A gente começou a perceber a aproximação do dia. E a aproximação do dia, para a gente, significava duas coisas. Mais esperança e a chegada do resgate. Assim que o dia amanhece, o resgate formado pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar parte em busca do grupo de canionistas. Sabíamos apenas que tinha uma pessoa no interior do cânion com um ferimento grave e que precisava ser removida desse local. Nós não sabíamos realmente o que tinha acontecido. O grande ponto foi quando a gente começou a escutar barulho de helicóptero. Aquilo ali foi a luz. E aquilo ali é um ânimo, né? Nossa, estão chegando e vão me tirar daqui. Tentamos fazer uma abordagem mais simples, subindo o cânion. Quando a gente se deparou com nossa primeira dificuldade, o vento vindo da montanha em direção ao vale. E o helicóptero passa por cima de nós e fica circulando pro lado de cima do cânion um tempão. Será que eles não viram a gente? O helicóptero passava e a gente não sabia que ele estava nos enxergando. Aquilo ali foi a pior coisa, porque será que eles sabem que é esse cânion que nós estamos? A partir da terceira passagem sobre nós, a coisa já ficou muito desesperadora. Eu, honestamente, me senti um náufrago naquele lugar. Aquela região ali, ela não estava favorecendo o voo de helicóptero. Nós optamos, em primeiro momento, desembarcar a equipe de socorrismo a partir do ponto mais alto do cânion. E a partir daí, definir se ia ser retirado pelo helicóptero ou se ia ser retirado por solo através da maca. Aí, a partir do momento que eu vejo aqueles resgatistas chegando, me dá um alívio. O nosso planejamento era tentar pegar as reais condições de como se encontrava o Juliano. Base ao resgate. A vítima está aqui politraumatizada. Eles nos informaram via rádio que a vítima se encontrava em estado grave. A princípio, iam fazer a estabilização e iam fazer a condução por terra. Aguenta aí, Juliano. Fiquei num misto de indignado e sem saber o que pensar. E disse a eles, falei, olha, no estado que ele está agora, se a gente tentar tirar ele de maca daqui de dentro, ele não vai resistir. Eu realmente achei que se me tirassem por terra, eu ia morrer. O helicóptero de resgate, por ser pequeno, não conseguia sustentação dentro do cânion para se aproximar de Juliano. Como nós vimos que seria uma altura fora do padrão, ou seja, tinha aproximadamente uns 200 metros, a única solução que nós teríamos para fazer o sobrevoo com segurança seria fazer um cabo mais longo, porque não era permitido no momento fazer um sobrevoo a baixa altura. Então nós optamos em fazer a união de 2 cabos. Foram momentos muito tensos até termos a resposta de que, sim, o helicóptero vai tentar fazer esse resgate.
Preso na maca, Juliano começa a ser içado pelo helicóptero numa delicada operação de resgate. Você vê um helicópterozinho pequenininho lá em cima e aí você acha que vai acontecer como você vê nos filmes. Vai ser puxado para dentro do helicóptero e vão te levar para um hospital. E nesse momento que comecei a ser puxado para cima, começa a ventar, a maca vai para o lado da parede do cânion e dá um tranco. Naquele momento, um dos bombeiros que estava no meu lado viu e disse: olha o balão que está fazendo a corda. A corda fazia um C, mais ou menos, do vento. Você via que estava se movimentando de um lado para o outro. Se naquele momento entrasse uma condição de teto baixo, ou se entrasse uma condição de vento forte, onde não fosse possível a estabilização do helicóptero, a única solução que nós teríamos ali no momento era fazer o corte do cabo. Naquele momento, minhas pernas amoleceram. Para mim, foi o pior momento de todos. Aquelas horas, tentando manter ele vivo, tentando fazer de tudo pelo resgate. Se cortassem ali, não ia sobrar nada. Um esportista gravemente ferido tenta sobreviver dentro de um cânion. Não vou aguentar. Depois de uma longa noite, o resgate chega. Mas a operação é muito arriscada. Içado pelo helicóptero, Juliano ainda corre grande perigo. Quando me puxou para dentro da aeronave e não está em movimento, está subindo, movimentos curtos, o que está acontecendo, eu pensei. Demandou bastante tempo no voo pairado, com movimentos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Foi uma missão que não tem treinamento. Não existe treinamento que chegue no nível de dificuldade que a gente chegou. Um momento marcante para mim dentro do cânion foi quando o soldado virou para mim e falou: o major disse que vai tirar ele daqui de qualquer jeito. E o major no helicóptero fez uma outra manobra de forma definitiva e conseguiu tirar o Juliano de dentro do cânion numa puxada só. A retirada da vítima do interior do cânion era somente a metade do salvamento. A outra metade era levá-lo até um socorro médico. Nós ainda estávamos com muito medo. A gente não sabia se ele realmente ia conseguir superar isso tudo. Você vê um helicóptero com uma corda tão grande e uma pessoa pendurada naquelas condições, foi bem assustador, assim, eu nunca tinha visto nada parecido e a corda realmente era muito longa. Assim que a maca chega ao chão, os esportistas do grupo de apoio descobrem que é Juliano e não Banha a vítima do acidente no cânion. A primeira preocupação dos amigos de Juliano é que Daniele não o veja nesse estado. Depois disso, veio um rapaz em minha direção que tinha ido lá no local do pouso, pedindo que eu entrasse no carro e descesse para a cidade. Juliano é rapidamente encaminhado a um hospital da região, onde já tinha uma equipe preparada para levá-lo à sala de cirurgia. Eu fiquei bastante nervosa, assim, devido a saber que era o Juliano. Eu consigo ver ele e falar alguma coisa com ele, já está no oxigênio. Eu estava em prantos o tempo todo. Gaguejava e escutava ele calmamente falando comigo. Avisa lá em casa que aconteceu um acidente, avisa os seus pais lá que aconteceu um acidente, mas que tá tudo bem, amanhã a gente conversa mais. Diz pra eles que vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo.
Eles entram numa sala para fazer os primeiros atendimentos e eu fico lá fora esperando. E mais uns minutinhos vem um médico e vem falar comigo. E aí me explica alguma coisa da situação. Diz que ele teria que fazer uma cirurgia de emergência sem saber o que ele ia encontrar. Então, nesse momento, eu tomei ciência que realmente todo o processo que eu tinha passado até então não era para qualquer um. Passado o procedimento padrão de início de observação do paciente, os médicos vêm e nos informam que o Juliano vai ser mantido em coma induzido por um tempo indeterminado, até que o corpo dele respondesse às reações dos medicamentos e houvesse uma recuperação. Aguenta que eu tô aqui. Já tinha perda de função renal, já tinha injúria pulmonar, fazendo com que as coisas assumissem uma gravidade maior do que aquela na admissão na CTI. Quando os scores de gravidade faziam a inferência de uma mortalidade de 60%. Ele estava em coma, todo entubado, aquela perna com o pé amarrado para tentar manter os ossos no lugar. Tem que ser forte, tá? Mesmo com doses altas de medicamento para que ele entrasse no coma, ele era um guerreiro. Ele queria sobreviver e ele se mexia o tempo todo. Não acreditavam que eu ia sobreviver. Então, ou depois que ia ter que amputar a perna, ou que só ia poder caminhar 2 anos depois. Após uns dias, eles nos avisam que o Juliano está com uma infecção hospitalar. Bastante perigosa, agressiva e que mais de 90% das pessoas que fossem infeccionadas por ela morriam. Foi um momento em que ele novamente precisou de ofertas de oxigênio muito maiores. A mecânica do pulmão, a capacidade do pulmão oxigenar os tecidos estava pior. E ele também precisou de novo, suporte hemodinâmico, remédio para aumentar a pressão em doses altas, né, por conta dessa infecção. Esse foi o momento talvez mais limítrofe para a vida do Juliano. E a gente via ele tão pálido, e ele não saía daquele coma. A gente vai sair daqui junto. Parecia que aquela história não acabava nunca. Há um ano. Um esportista sofre um grave acidente e é resgatado de dentro de um cânion. Depois de ser operado, entra em coma induzido e sua vida ainda está por um fio. Aguenta que eu tô aqui. A gente chorava bastante. Eu conversava o tempo todo com ele. Do lado do ouvido dele, eu falava mensagens positivas. Eu não vou sair do teu lado. Num paciente gravemente enfermo, o primeiro sinal de melhora é quando a hemodinâmica começa a estabilizar. Ele não mais precisa de remédio para a pressão, né? Como é que tá? Bom dia, Dona Rose. Tudo bem? Tenho boas notícias. A infecção regrediu. Quando os médicos nos informam que eles vão começar a retirar os medicamentos que induzem o coma, a gente percebeu que ele estava melhorando. Daqui pra frente, acredito que as coisas tendem a melhorar. Tenha um bom dia. Obrigada. O processo é muito lento de assumir uma capacidade cognitiva plena, de consciência, de se dar conta, né? Nos 33 dias que eu fiquei na UTI, 25 dias, achavam que eu ia ser o paciente que ia morrer naquele dia. O dia que eu acordei do coma, dava a impressão que eu estava ali uns 2, 3 dias.
Eu não conseguia falar porque eu estava todo entubado, estava com sondas. Eu comecei a tomar ciência de todo o processo traumático e que eu estava ali porque eu era um guerreiro mesmo. Juliano, bom dia. Como é que tá? Tranquilo? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que acreditamos que o pior já passou. Aquilo ali eu vi que, pronto, realmente ele saiu dessa. Ele sobreviveu. Mais ou menos no segundo dia que ele está acordado do coma, a gente chega para uma visita e no meio da conversa o Juliano faz um sinal com a boca. Quê? E a minha sogra me olha, mas o que foi? O que aconteceu? Ele quer casar comigo. Foi uma emoção muito incrível, assim, porque vendo aquela situação que a gente tava, foi muito legal, assim. Nossa, foi ótimo, foi... Uma mulher que fica do teu lado durante todo esse tempo, larga as coisas da vida dela, o emprego dela, para ficar ao teu lado, essa mulher tem que ser uma mulher muito especial. Essa era a mulher que eu tinha que casar. Eu te amo. Ficou feliz. Acho que chorou um pouquinho, se emocionou. Recebi, numa tarde, o telefonema dele, pessoalmente, que ele pegou o celular, ligou pra mim, eu vi lá, Juliano, São Miguel do Oeste. Falei, será que é ele, né? Quando atendi, era a voz dele do outro lado, aí, literalmente, eu pirei. Se você me perguntar hoje o que a gente conversou aquele dia, eu não vou lembrar. Mas eu queria que ele falasse. Ficasse falando pra eu acreditar que ele estava lá. O que salvou minha vida foi todas as pessoas que me ajudaram e que estavam torcendo para que eu viesse a melhorar. Então eu acredito que todo um processo de orações, um processo de coisa boa me ajudaram a estar aqui nesse momento. Alguma fé muito grande que todas as pessoas que amam muito ele contribuíram. Praticamente 2 anos e 2 meses depois do acidente eu voltei para dentro de um cânion. Fico muito feliz que ele volte a praticar novamente o esporte, porque ele gosta bastante. É um vício, como ele diz, tá no sangue. Toda aquela sensação, aquela carga que eu tinha nas minhas costas foi por água abaixo e agora eu não vejo a hora de voltar para outro cânion. Acredito que o poder que nós temos de superação é infinito. E as pessoas podem mais do que acreditam que podem fazer.